De- Boa noite a todos, estamos aqui começando a gravação, certo? Já perguntaram se tem grupo no WhatsApp? Tem, sim, tem grupo no Se WhatsApp, alguém puder enviar o link aí o link certo? para ingressar no grupo. Beleza, qualquer coisa manda um privado que eu boto o link lá, Ok, obrigado. certo? E dúvidas sempre no grupo, por favor, no Classroom ou no WhatsApp, sempre no grupo, por favor, gente, certo? E qualquer coisa eu vou estar sempre avisando no grupo a questão dos horários das gravações das aulas, que tiver feriado, ou que tiver doutorado, certo? Eu vou estar sempre avisando no grupo os horários. Perfeito. Vamos para o nosso slide. Animação. Hoje vamos falar sobre animação. Tá todo mundo animado. Mas não é esse tipo de animação que a gente vai falar aqui hoje, não, certo? O que é animação? A animação é um processo de, de dar ideia de movimento. Eu quero dar uma ideia de movimento, certo? Na verdade, não existe um movimento pleno, como a gente está acostumado a ver no mundo físico. Né? No mundo virtual, os movimentos são gerados através de algumas simulações, e no caso dos filmes, das animações, de modo geral, são imagens estáticas que são passadas para você em uma velocidade tão rápida que o seu olho não percebe que as imagens são estáticas e acha que é um movimento mesmo, certo? Da impressão, dessa ilusão do movimento, certo? Uma taxa mínima que a gente define aí é uma taxa de 16 imagens por segundo. A partir de 16 imagens por segundo, eu já tenho aí uma ideia de movimento contínuo. Abaixo disso, o olho humano já é capaz de enxergar, em algumas situações, falhas no movimento. E se a taxa for muito pequena, aí ele vai enxergar mesmo a imagem estática, certo? Depende muito da pessoa também, né? Do treinamento da pessoa. Muito bem. Fazer uma animação quadro a quadro, com, sei lá, 30 imagens por segundo, que é o padrão, um padrão de muitas televisões, né? Hoje tem televisões com bem mais, é claro. Mas fazer uma animação 30 quadros por segundo na mão, como já foi feito algumas vezes, é um trabalho muito exaustivo, certo? Os primeiros filmes da Disney, filmes animados da Disney, como Fantasia ou Branca de Neve, foram desenhados à mão cada quadro do filme. O filme tem 2 horas, sei lá, quase 2 horas. Foi desenhado na mão, cada quadro, 30 quadros por segundo. Então você imagina o trabalho que dá para fazer, que dava, né, na época, para fazer isso aí. Hoje em dia, obviamente, nós temos técnicas de animação digital que nós vamos conhecer, as técnicas mais importantes, mais usadas, e são das técnicas que os aplicativos multimídia fazem para gerar uma animação. Isso facilita bastante, certo? Antes da gente ver as técnicas, vamos conhecer alguns detalhes. Primeiro, a taxa de quadros, que é a velocidade, né, a cadência de um dispositivo de exibir os quadros por segundo. Então, essa medida é dada em FPS, que é os frames por segundo, né, quadros por segundo, e tem sistemas que conseguem passar 60 quadros por segundo, 120 quadros por segundo, certo? Então essa taxa aí, ela varia muito pela tecnologia. O olho humano, ele vai ter uma limitação aí que vai passar um pouco dos 200 quadros por segundo, entre 200, 220, 250 quadros por segundo. O olho humano, né, consegue diferenciar, certo? Mais que isso, mais que isso, o olho humano não consegue diferenciar. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma taxa, eu comprei uma televisão de 300 quadros por segundo e comprei outra de 1000 quadros por segundo. Vai fazer diferença para o olho humano?
Vai dar uma qualidade melhor para a imagem? Não. Para o olho humano, não. Certo? Por quê? Porque o olho humano tem uma limitação de quadros. 200, 250, né, dessa variação aí. Então não adianta eu ficar também investindo numa tecnologia. Eu quero uma televisão que tenha 2.000 quadros por segundo. Para quê? Se a capacidade física do olho humano não consegue alcançar isso. Para quê? Tenório, eu vi uma vez um vídeo, uma espécie de documentário no YouTube, que eles falando sobre cinema, né? E o porquê que eles não filmam em 60 quadros. Estava falando justamente isso, da limitação do olho humano. Eles filmavam até um tempo atrás a 24 quadros por segundo, se eu não me engano, que é uma coisa assim. E era bem isso do que a gente... O cinema era... Não, posso falar. Exato. O cinema era 24 quadros por segundo, as primeiras películas, lá da década de 50, 60. E assim, até bem pouco tempo era 60, era 24, né? Agora, com esse cinema digital, não sei o que e tal, eles aumentaram, mas não faz muita diferença para o olho humano, não. Assim, para um olho humano destreinado, comum, você bota aí 60 quadros, já tá bom demais. E até o pessoal bom demais. Que joga no computador, que hoje tem monitores com várias frequências, né? 60 Hz, 144 Hz. Mas muita gente discorda de que haja uma diferença ali a partir dos 60 Hz, dos 60 Hz para cima. Tem muita gente que discorda, né? Alguns dizem que faz diferença, outros que não. Enfim, não... É aquela coisa, tem os olhos treinados, né? Tem gente que treina o olho para ver isso aí, sabe? Ele consegue enxergar mais, certo? Até 200 quadros, tem o recorde mundial, se não me engano, é 220. Nossa. Como é que eles medem isso? Certo? Eu vou lhe dizer. Eles pegam um filme que tem, sei lá, 200 quadros por segundo e eles botam um quadro no meio do filme. Sei lá, um palhaço, que não tem nada a ver com o filme. Um quadro, no meio de 200 quadros por segundo, no meio de um filme de 15 minutos. Eles botam um quadro do palhaço. Aí eles mandam você assistir, e quando você vê o palhaço, você avisa, opa, passou o palhaço aí. Eu vi o palhaço. É assim que eles medem. Cara. Você tem que ver um quadro só. E eu vou dizer a você, tem uns testes aí na internet aí, eu mesmo não vi nenhum. Mas tem um recorde aí que é de 220, se não me engano, 200 e pouco. Que o cara, o palhaço acertou. Na hora que passou o palhaço, ele acertou. Mas aí é o cabo que realmente tá aí. Eu não vi palhaço. Até hoje eu tô duvidando que esse palhaço existe. Tá procurando um palhaço aí. Mas é assim, entendeu? É assim. Eu mesmo não consigo ver nada. Muito bem. Aqui, as taxas, né? O cinema antigo, né? O cinema analógico, vamos dizer assim. 24. A TV analógica preto e branco 30, a TV colorida 29,97, por causa de um delayzinho que tinha lá e tal, por segundo. As TVs digitais com 30, com 60, certo? Monitores que podem superar os 60, e o olho humano aí, no seu recorde mundial, não sei o que, 200 frames por segundo aí, não é nenhum comum isso, certo? Não é nenhum comum esse tanto de quadro aí por segundo, certo? Beleza. Formatos de arquivos de animação, tem aqui AVI, WMV, ASF, RM, MOVI, MPEG 4, né? Na camada 4. Tem o VOB, o MPEG de origem é o VOB, o GIF animado, né? O GIF animado. Então aí eu tenho vários, mas é lógico que existem dezenas de formatos aí, estou mostrando alguns só. Certo? O GIF, quando ele nasceu, ele não era animado, não. O GIF, ele nasceu como um formato simples, com a paleta de poucas cores. Só aceitava poucas cores, aqui 256 cores. E aí, com o tempo, surgiu novas versões, o GIF 87A, que começou a suportar sequências de GIFs mesmo, né, que fazia as animações, e depois
o GIF 89A que permitiu transparências, certo? É o GIF que permite transparências, mas aí são os GIFs animados que a gente conhece bem, né? A gente conhece há muito tempo. É um formato bom de animação porque ele é muito leve, né? Ele é leve demais, simples demais de trabalhar com ele, certo? E deixa arquivos muito pequenos. Então é um formato interessante para uma coisa na internet, uma figurinha chata para ficar chateando o povo, essas coisas aí. Certo? Pra fazer meme também. Fazer o quê? Meme. Sim. Hoje é a moda, né? Fazer meme hoje é a moda, né? Muito bem. Como é que a gente pode fazer uma animação? Então vamos ver algumas técnicas, certo? De como é que eu posso fazer uma animação. Muito bem. Primeira técnica, transparência. A transparência acontece assim. Eu tenho um fundo opaco, uma imagem estática, e eu tenho imagens que estão com fundo transparente. Então aqui, por exemplo, ó, imagine que eu tenho aqui esse fundo estático, o fundo opaco aqui, ó, que é só o céu e a areia, certo? Aí eu tenho aqui uma transparência que tem desenhado a minha árvore verde, certo? Na outra transparência tem desenhado o camelo. Se eu posiciono a câmera aqui nessa posição, a minha câmerazinha aqui, ó, nessa posição, eu vou enxergar isso aqui. Certo? Aqui, olhando nessa posição aqui, eu vou enxergar dessa forma aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não, é que eu só ia comentar que essa técnica não só era muito utilizada para fazer Branca de Neve, por exemplo, em que você coloca uma imagem e um fio de plástico em cima do outro, como também hoje em dia se utiliza muito isso em Photoshop. Ou, como posso dizer, naqueles programas de Photoshop, do GIF, e por aí vai. Tem suas aplicações, né? Tem suas aplicações. E aqui o que acontece? Como é que funciona aqui? Aqui funciona da seguinte forma. Eu pego a transparência e movo ela no eixo XY, certo? Se eu mover ela para esse eixo aqui, o que vai acontecer? Aqui na minha cena, a árvore vai começar a caminhar para a esquerda, né? Se eu fizer isso com o camelo, então o meu camelo é que vai começar a caminhar para a esquerda. Então eu começo a movimentar. Eu posso, inclusive, movimentar no eixo Z. Se eu movimentar o camelo para frente, no eixo Z, ele vai aumentar de tamanho. Aqui na minha cena, ele vai simplesmente aumentar de tamanho. Ou se eu puxar para trás, eu diminuo ele de tamanho. Então, é uma técnica antiga, né? Uma das primeiras técnicas de animação com o uso de transparências. Certo? Até antes de ter o computador, né? Já com transparências físicas mesmo, eu já fazia isso aqui, né? Botava a câmera filmando, com a transparência lá, puxar para um lado, puxar para o outro, e dava alguns movimentos aí. Certo, pessoal? Tá claro a transparência? Tá. Tranquilo, pessoal. Uma técnica bem usual é o nosso quadro a quadro. Bem comum, né? O quadro a quadro, né? Diversos quadros estáticos, sequencialmente dispostos, passados para você de uma maneira ligeira, certo? Existe uma variação entre um quadro e outro. A cada quadro tem uma leve variação. E aí, quando eu passo muito rápido para você, essas variações dão a ilusão do movimento, certo? A ilusão do movimento. Aqui, por exemplo, eu tenho um quadro a quadro. Vamos ver o demo. Tem um demo aqui. Vamos ver o demo. Viram ou não? Cruz credo. Tela cheia, tela cheia. Que é isso, cara? Estão ouvindo o som? Estão ouvindo o som também? Sim, tá saindo no som. Estou. É animação quadro a quadro. Mas por que diabos colocaram uma cara que ia se aproximar da tela? Revisão do conteúdo.
Isso aí demorava uns 3 dias para baixar no Netscape, hein? Ah, isso aqui era um sacrifício. Olha que legal, ó. Certo? Então, eu tenho. Pergunta. Desculpa, eu queria interromper uma pergunta. Tem como você fazer uma sequência de GIFs para disso utilizar para depois colocar um som por cima para fazer um filme? Tem, claro. Ou seria muito limitado? Não seria. Usar GIFs para fazer um vídeo completo mesmo não é indicado, não, mas pode ser feito, sem problema. Certo? Bom, aqui está o quadro a quadro. Se vocês perceberem, essa animação tem menos de um segundo, né? Por isso que ela só tem 9 quadros, ela não tem 16 quadros, né? E ela tem menos de um segundo, por isso que você consegue ver o movimento, mesmo tendo só 9 quadros. Essa animação aí, certo? Se ela tivesse um segundo, aí talvez você ia conseguir ver e enxergar os... Vamos ver de novo, né? Tem gente querendo ver de novo aí, vamos ver de novo. Olha que legal. Mais uma vez. Mais uma vez. Que bizarro. É só para dar o exemplo da animação. Interpolação. Interpolação é uma técnica também muito usada para fazer animações, que é baseado em médias matemáticas, certo? O que é que eu tenho? É também conhecida como in-between ou tree-wing. Interpolação. Então o que acontece é o seguinte: imagine que eu tenha esse quadro estático aqui e tenha esse aqui. Eu só tenho esses dois, certo? A fadinha aqui, o anjinho aqui assoprando pequenininho, assoprando um pouco para frente, e aqui já assoprando para cima, com um tamanho maior. Eu só tenho essas duas. E aí eu aplico a técnica de interpolação. O que é que eu faço? Eu vou pegar esse pixel aqui da cabecinha dela, esse pixel aqui da cabecinha dessa, ver a posição, linha coluna dela, tirar a média. Pá! Vai me gerar o pixel, sei lá, dessa cabecinha aqui. Aí eu vou tirar desse pixel aqui, da pontinha aqui da saia, esse aqui, tiro a média aritmética e tal, vai dar aqui. Mesma coisa eu faço com esse pixel e esse. Tira a média, vai dar aqui. Aí eu faço isso com todos os pixels das duas imagens. Aí vai dar exatamente essa imagem aqui. Então, na primeira interpolação, eu tenho essa, e na primeira interpolação eu gerei essa. Aí depois eu vou interpolar essa nova com a primeira e essa nova com a última. Aí eu vou gerar, sei lá, uma intermediária aqui. Essa e essa. Aí vou interpolar ela de novo para gerar essa aqui. Aí interpolo de novo, gera essa aqui, sei lá, um exemplo aí. E aí eu vou fazendo isso, gerando, até que eu tenha 30 quadros por segundo. E aí eu faço a animação. E aí você vai ver, infelizmente não tem aqui o demo, mas você vai ver, você veria se tivesse o demo, inclusive, esse anjinho aqui voando e crescendo, e voando, e tocando, e voando e crescendo. Certo? Você ia ver o movimento dela com essas imagens intermediárias sendo geradas por computador, certo? Na hora que você for executar a sua animação. Essa é a interpolação, muito usado também, certo? Muito usado aí. Outra técnica, ok? Interpolação. Tranquilo, interpolação. Tranquilo. Muito bem. Próxima técnica, silhueta, também chamada de mattes. Então é o seguinte, a silhueta é muito parecido lá com aquela transparência, aquela primeira que nós vimos, das transparências. A diferença aqui na silhueta é que o que eu vou mover é o fundo opaco e não as transparências em si. Aqui é só para eu ir revelando o fundo opaco. Ele vai saindo e vai revelando o que está atrás dele. Que pelo fato dele ser opaco eu não estava vendo, né? Então eu vou vendo gradativamente. Opa. Aqui, por exemplo, ó, imagine que essa situação. Eu tenho essa aqui opaco, esse aqui é
ele é opaco, ele é escuro. Eu tenho isso aqui que é o gráfico, que é esse gráfico aqui sem nada, sem nenhuma linha, certo? E aqui atrás eu tenho as linhas. Aqui atrás eu tenho as linhas. O que é que eu faço? Eu vou puxando esse cara aqui nessa direção. E quando eu faço isso, ele vai revelando as linhas do fundo, gradativamente, certo? Vamos ver aqui, ó, tem o demo aqui, que legal. E agora? Vamos ver aqui o demo. Ó, vou puxando. Certo? Eu tô aqui, ó, vou puxando. Estão vendo meu mouse, não? Vocês conseguem ver meu mouse? O mouse? Eu tô conseguindo ver. Pronto. Então imagina aqui, ó, eu tô puxando o fundo opaco e as linhas vão gradativamente aparecendo. Ó, gradativamente aparecendo. O aluno vai assistir a aula, mas eita, travou. Tá repetindo aqui, travou. Você arranhou. Então aí eu vou puxando o fundo opaco e ele vai gradativamente aparecendo as linhas do gráfico. Então a técnica também é uma técnica legal utilizada aí também para animações. As silhuetas. Script. Script é você fazer animação em algoritmo. Escrever o código da animação. Né? Imagine que eu tenho aqui uma imagem, certo? Aqui é o ponto XY aqui, por exemplo, seria o ponto XY. Aí eu posso fazer lá, enquanto while, enquanto X for menor que 800, X recebe X mais 1. Algoritmo. O que essa imagem, o que vai acontecer com essa imagem aqui? Ela vai se movimentar aqui no eixo X até que esse ponto aqui chegue em 800. Ele vai movimentar a imagem inteira até que esse ponto aqui chegue na posição 800. Então é uma animação feita com código, feita em algoritmo, certo? Tem vários aplicativos, você pode fazer isso aqui em qualquer linguagem de programação, você pode fazer isso. Em ferramentas de animação também você pode fazer código, certo? E ele tem as imagens e vai executar o algoritmo em tempo de execução, né? Lógico, em tempo de execução vai executando o algoritmo e vai gerando as animações, né, para o usuário ver em tempo de execução. Certo, pessoal? Esses são os scripts. Fazer as animações com códigos algoritmos. Muitas ferramentas de animação, inclusive 3D, como aquela 3D do Max, que eu falei a você que era uma ferramenta muito poderosa, ela usa os algoritmos também, faz algoritmo, certo? Ela usa algoritmo. Ah, tá aqui, pronto. 3D do Max, perfeito. Tá aqui um algoritmo para movimentar uma bola, certo? Movimentar uma bola. Aqui tem duas imagens na tela, que é um cubo e uma esfera, né? Uma bola. E aqui ele aqui dá comandos, ele ativa a animação, certo? E vai dar comandos de movimentação e de escala, no caso, mudança de escala. Então, a bola vai crescendo, diminuindo, crescendo, diminuindo. Aliás, perdão, o cubo vai crescendo e diminuindo, o cubo, o B é o cubo, né? O B é o cubo. O cubo vai crescendo e diminuindo enquanto a bola vai se movimentando, certo? Vai dando movimentos no eixo X, Y, Z, que é 3D, né? Então, no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então, nesse primeiro comando aqui, no primeiro tempo da animação, no primeiro instante da animação, a esfera vai se mover em pixels no eixo X, nada no YZ, e o cubo vai aumentar para 1 sua escala. Aí no 35º tempo da animação, vai ter um movimento da esfera, né, da bola, no eixo Y, de 100 posições. Aí no tempo 100, a bola vai para a posição 200 da tela, e o meu cubo ele vai reduzir aqui um dos eixos, vai diminuir dele.
Bom, enfim, então aqui é uma animação feita também em algoritmo, né, aqui na linguagem do Ternet do Max. Pode falar. O SVG é um exemplo dessa técnica? Não lembro, velho. SVG. Sobre a sua alma estar viva quando você se pergunta, quando você. Peraí, eu não estou lhe ouvindo. Tá cortando aqui, eu não estou lhe ouvindo. SVG. A sua essência, quando você se pergunta, quando você para para se perguntar de onde você veio, o que você faz, o que você. Eu não estou ouvindo. Tá me escutando agora, pessoal? Agora eu estou. Vixe, Maria. Não, agora não tô mais não. Tá Você tem o demo dessa imagem funcionando? Nesse caso? Vai dar tudo. Desculpa, como é, Camila? Você tem o demo desse Se tem o algoritmo demo dessa funcionando? imagem. Peraí. Falou 2 aí, eu não escutei. Deixe só Camila, por favor. Você Diga. tem o demo do algoritmo funcionando? Não, o demo não da imagem. tenho. Porque esse algoritmo ele só roda dentro do 3GX do Max. Eu não tenho ele instalado, não. Ele é pago. Aí eu não tenho ele, não. Pergunte mais alguém que tenha perguntado aí, que eu interrompi. Eu já ouvi falar desse SGV, sabe? Não estou me lembrando agora, não estou me recordando, mas eu já ouvi falar dele. Mas eu não estou me recordando agora. Tá escutando, pessoal? Agora eu estou. Pronto, SVG utiliza muito no desenvolvimento. Ele é ele simplesmente pega as coordenadas da tela de forma de algoritmo e insere elas numa determinada longitude e latitude da tela. Aí eu queria saber se é um exemplo dessa técnica ou não, o SVG. Se eu consigo modificar algum elemento da tela na sua posição linha e coluna, então sim, com certeza é um tipo de script para animação. Certo? Mesmo podendo ser utilizada para GIF ou imagem, né? É um exemplo de animação do mesmo jeito, né? Sim. Eu posso, inclusive, fazer animação só com caractere. Mandar as letrinhas ir subindo, descendo e tal. É uma animação. Não deixa de ser. Tá bom, entendeu? obrigado. Nada. Posso pegar uma letra A e mandar a letra A ir subindo, descendo e tal. Vai subindo. Aquele negócio de final de filme, quando aquelas letrinhas estão subindo ali, é animação, né? Sim. Os créditos, né? Os créditos finais que ninguém assiste, só não quando tem. A não ser que seja filme da Marvel que tem cena pós-crédito. Da Marvel todo mundo tem que assistir. Assiste os créditos lá. Virou tendência, viu? Não é só Marvel, não. É verdade. Fez sucesso, né? A pessoa acaba lendo os créditos, acaba lendo uma coisa ou outra lá no meio. Até para prestigiar quem exatamente. a obra, né? Exatamente. Morfo. O morfo, ele é uma espécie de interpolação. A diferença da interpolação por morfo é que a imagem origem e a imagem destino, elas vão movimentar, elas vão se transformar uma na outra. A técnica é a mesma da interpolação. Só que na interpolação, eu consigo dizer exatamente qual pixel é da origem do destino. E no morfo, não. Aqui o morfo, por exemplo. Certo? Eu tenho aqui, ó, esse pixel aqui. Esse pixel. Eu não tenho um ponto exato desse pixel na cara do outro. Então eu estimo que seja aqui. Aí eu vou colocando mais ou menos os pixels, origem e destino. Certo? E vou transformando um no outro. Faço com todos os pixels, todos isso. Todo o mapeamento. E vou transformando um no outro. Certo? Essa é a ideia do morfo. Eu tenho o demo aqui, ó. Vamos ver o morfo. Olha como vai. Viram aí? Ah, não. Isso aí não tem áudio, Tenório. Isso tá ruim. Tantã! Tantã! Essas aí são fotos suas de quando você era mais novo, até quando você tinha cabelo? Não. Eita. Com certeza não. Esse gurizinho que tá do começo é o mesmo que tá ralado. Tantã!
É o mesmo gurizinho. Então aqui é o morfo. A ideia do morfo é transformar a imagem original na imagem final. Certo? É mais ou menos o que faz esses aplicativos hoje de envelhecimento, que tem vários filtros, né? Antigamente, quando surgiu esse... Aqui é o quadro a quadro da animação, né, resultante do morfo. Quando surgiu esse morfo, o pessoal olhava, o pessoal pensou isso aqui, mas ninguém usava para nada. Não tinha uso nenhum. Quem popularizou, assim, não tinha um uso expressivo, né? Quem popularizou o uso da técnica do morfo foi Michael Jackson, o cantor. Michael Jackson fez um clipe usando o morfo. Black or White, né? Black or White, esse mesmo. Foi a partir desse clipe que essa técnica se popularizou. Até antes, ninguém usava assim para nada de importante. Mas aí, depois desse clipe aí, que foi realmente um sucesso e tal, não sei o quê, a tecnologia nova, revolucionária, era só o morfo lá que ninguém estava usando. Aí o Michael Jackson viu, gostou, mas vou usar isso aí no meu clipe. Pronto, depois disso aí achou-se muitas utilidades para o morfo. Certo? É uma técnica bem interessante. Certo? Vamos ver de novo, né? Todo mundo quer ver de novo, eu sei. Eu vou botar aqui, vou botar. Uma derradeira vez. Olha. Faltou a música. Tchau, tchau! If you didn't know my baby, no matter if it's black or white. Eita, pô, tá vendo aí, ó? Aí, ó. Gostei, viu? Gostei. It's white. Gostei, parabéns. Vamos lá. Limitada. A limitada é um quadro a quadro parcial. Vamos dizer assim, é um quadro a quadro parcial. Muitos jogos, antigamente, né? Hoje em dia é 3D, o negócio é 3D, aí não usa muito não. Mas quando era o 2D, eu usava muito isso aqui, animação limitada. Ele fixa uma imagem e anima só uma parte da imagem, não toda. Por exemplo, aqui, ó. Esse bonequinho aqui, ó. Essa parte do boneco, essa parte do boneco, ela é estática. Essa outra parte é que fica se alterando, mudando no quadro a quadro. Aí fica o bonequinho caminhando, você só vê a perna dele se mexendo. Só a perna dele. E ele vai se movimentando. Só que essa parte de cima aqui, para que essa técnica aqui, para que existe ela? Você podia usar o quadro a quadro simples. É só para economizar espaço. Eu fico com uma animação que eu Sem contar espaço. Diga. Eu queria comentar aqui que, sem contar também, que essa técnica foi muito utilizada naqueles desenhos animados de Hanna-Barbera, em que às vezes um personagem vai correndo e sempre aparece aquele mesmo ambiente, por exemplo. Ou às vezes nem precisa ser necessariamente o mesmo ambiente. Pode ser até movendo as pernas e as mãos, mas isso é mais por causa do custo. Sim, com certeza. Então eu tinha esse esquema da animação. Uma parte ficava estática, o fundo, o cenário ficava estático, muita coisa estática, e eu animava só um pedaço. Então isso aí... Essa técnica é baseada... É porque existe uma técnica de desenho em que eles pegam tipo um talão, aí vão fazendo frame a frame, aí fazem aquela passagem de folha a folha. Eu achei bem parecido, porque aí o personagem que ele desenhou, no caso, né, lá no papel, vai se movimentando e vão acontecendo coisas ali à medida que ele vai passando as folhas. Seria mais ou menos baseado nisso? Na verdade, isso que você falou aí é o quadro a quadro normal. Entendeu? É o quadro a quadro normal. Porque é o seguinte, no quadro 2, essa parte da imagem, ela tá lá. No quadro 3, ela tá lá. É a mesma imagem. Não é ela não se repete. Não há uma repetição dessa imagem. Essa imagem de cima aqui é a mesma imagem, entendeu? É o mesmo arquivo de imagem, vamos dizer assim. E se ele andar pro outro lado, professor? O que muda é o de baixo. Hã? E se ele andar pro outro lado? Não, aqui
o personagem só anda para cima e para baixo, para esquerda e para direita. É né? limitado, pô. É 2D, né? Mas ele tem uma limitação de área de movimentação. E ele tem uma limitação de movimentos. Ele só se movimenta nesta posição, ou para a esquerda ou para a direita. Porque ele pode se virar também, né? Eu posso inverter essa imagem e ela aparecer espelhada. E é o GIF também. Mas essa aqui é que faz o quadro a quadro. Essa parte de baixo é que faz o quadro a quadro. Tenório, aqueles jogos antigos, por exemplo, o Mario. Tem alguns jogos do Mario que você consegue andar tanto para a direita, como você consegue voltar no mapa para uma área anterior, onde você já esteve. É usada essa técnica ou é uma técnica já diferente? Na verdade, ali é meio híbrido. Aí você está falando do scroll de tela. O scroll de tela, ele também usa a limitada porque o cenário se mexe. O cenário vai se mexendo. Para dar a ideia de um movimento mais preciso. Certo? Mas aqui é o seguinte, imagine que eu tenho aqui 2 arquivos. Eu tenho um arquivo BMP e um arquivo GIF. E eu coloco os 2 arquivos para rodarem juntos. Pronto. Isso é uma animação limitada. Por exemplo, ó, vejam a tela do jeito que a tela está. A tela está assim. Só tem uma parte se movimentando, correto? Ó, que é a parte aqui do morph. O resto da tela todinho está parado. É isso que acontece na animação limitada. Uma parte da imagem se mexe e a outra parte está lá parada. Não faz nada. Eu entendi. Agora eu peguei o conceito, digamos assim. Beleza. Não vai fazer nada, né? Só a de baixo ali. Tem algumas animações antigas, alguns GIFs mesmo dessas redes sociais que utilizam isso. Com certeza. Usa bastante. Bom, isso aí era animação 2D, né? Animação usada no 2D. No 3D tem umas cores diferentes, né? Ele usa essas técnicas do 2D também. Tem a interpolação, tem a transparência, tem o quadro a quadro, tem isso também no 3D. Só que no 3D também tem umas coisas a mais. Certo? Tem alguém com uma zoadinha aí, gente. Tem alguém numa zoadinha. Muito bem. Então, assim, no 3D, aqui no 3D, ele tem algumas técnicas a mais para facilitar. Algumas mudam de nome porque tem um eixo a mais, porque não sei o que. Vamos ver aqui. Certo? Filmes, primeira coisa, filmes baseados em animação. Então, de uns tempos para cá, aqui algumas aplicações, né? Aplicações de animação 3D. Milhares de aplicações, né? Publicidade, entretenimento, filmes, demonstrações, realidade virtual, bom, enfim. Uma série de utilidades para imagem 3D. E o filme, Toy Story, né? O Toy Story que é vendido como o primeiro filme de animação da história, mas na verdade não é. Vocês sabiam disso? Que o primeiro filme de animação da história é brasileiro? Sim, ele tem até um nome, parece que ele é um bando de robôzinho que fica no espaço, um tal de Isso. Cassiopeia. Cassiopeia. É o meu filme de infância. Eu assistia muito quando eu era criança. Exatamente, o Cassiopeia. O Cassiopeia, ele foi lançado alguns meses antes de Toy Story. Se você olhar lá a história deles lá, dos dois, você vai ver que o Cassiopeia, ele foi lançado alguns meses antes de Toy Story. Certo? Por que Toy Story ganhou a fama? Dinheiro, meu amigo. Hollywood, Estados Unidos. Entendeu? Aí ele fica sendo como o primeiro filme de animação de Hollywood. De Hollywood é. O primeiro filme de animação de Hollywood é. É tipo que nem Santos Dumont e os irmãos Wright. Isso. A mesma briga. A mesma briga. Foi Santos Dumont, é claro, né? Sim. Então, Cassiopeia, ele foi lançado alguns meses antes, mas foi lançado só no Brasil e tal, né? Sem muito recurso, mas foi 100% feito em 3D, em animação 3D, certo? Então, Cassiopeia é precursor aí dos filmes de animação. Aí, Toy Story é mais famoso, né? Eu acredito que a maioria
não conhecia o Cassiopeia, né? A maioria não conhecia o Cassiopeia. Não conhece, a maioria não conhece o Cassiopeia, né? Poucos de vocês, Que provavelmente. pena. Porque quando eu era criança, tinha sempre uma locadora perto da minha casa, que foi na primeira casa que eu cheguei quando eu cheguei em Petrolina, que tinha esse filme. E eu sempre fazia questão de locar. Eu achava que outras pessoas haviam assistido também. Ele não foi muito famoso, não. Tem mais algum aluno que conhecia o Cassiopeia já? Se manifeste aí agora. Não. É. Ele é muito pouco conhecido, infelizmente. Mas é legal, é legal. Que pena. Ciclos de animação 3D. Então, para fazer animação 3D, o que é feito? É feita a modelagem dos personagens em fio de arame. Nós já conhecemos o fio de arame, né? Já mostrei a vocês. Aí é feito a coreografia individual de cada personagem, o movimento de cada personagem individual no fio de arame. Depois é feito uma junção, né, as sequências de animações, onde os personagens começam a se interagir uns com os outros, e depois ele faz a pós-produção com a texturização. Só nessa parte é que o personagem vai ganhar as cores, né, o visual que a gente vê na telinha do cinema. Mas até aqui era só fio de arame para fazer primeiro a modelagem, depois o movimento individual, depois o movimento coletivo, né, da interação entre eles, e por fim, né, a edição final, vamos dizer assim, né, onde você visualiza o filme inteiro, bota o som, bota a textura e aí faz a gravação final, né, faz a renderização final para botar o filme no mercado. Vamos ver algumas técnicas de animações 3D. Lembrando que as técnicas 2D, certo? Ele vai usar aqui também, com algumas novidades. Aqui, umas quatro novidades aqui. Vamos conhecer aqui. A interpolação 3D. A interpolação 3D funciona como a interpolação 2D, certo? Só que agora eu tenho a terceira dimensão, eu tenho mais um eixo para interpolar, e eu também tenho quadros-chave, os keyframes. Porque é o seguinte, na animação lá da interpolação que eu mostrei aqui no 2D, eu só tinha duas imagens, a imagem de origem e a imagem de destino. Eu só tinha elas duas. Aqui na interpolação 3D, eu tenho os keyframes, que são alguns quadros intermediários. Eu já tenho quadros intermediários prontos, que vão dar um ar mais profissional ao movimento. Por exemplo, ó, aqui eu tenho uma interpolação, eu vou mostrar aqui o demo, uma interpolação 3D sem o keyframe, só com a origem e o destino, certo? Viram aí, não? Essa, se tiver delay na gravação, ninguém vê. De novo, ó. É uma esfera. É uma esfera. Não, é uma esfera virando uma elipse. É uma esfera virando uma elipse. Eu tenho duas imagens. A imagem de origem, que é a esfera, e a destino, que é a elipse. E ela vai virando a elipse. Ela vira a elipse. Aqui, pronto. Vou dar uma pausa aqui. Então, eu tenho aqui uma esfera aqui no começo, uma elipse no final, e ele vai virando essa elipse. Pronto, aqui, ó, parei no final. Aqui é a elipse do final. Então, eu tinha a esfera do começo, ó, e ele faz a interpolação, né, tirando as médias aritméticas do universo 3D, das três coordenadas, para gerar esse movimento, certo? E já com o keyframe, olha o que acontece quando eu tenho o keyframe, ó. Aqui eu tenho três imagens. A minha esfera inicial, um keyframe aqui em cima. Espera aí. Aqui já é quase a final, né? Não conseguia. Opa. Pronto, ó. Eu tinha a esfera inicial, essa esfera aqui que é a final, e eu tenho um quadro intermediário bem aqui no meio.
Nessa posição. Então ele faz esse movimento de elipse, esse movimento parábola, aliás, esse movimento de parábola, certo? Através desse keyframe intermediário. Então eu consigo dar uma movimentação melhor para a minha imagem, certo? Para a minha imagem, se eu tiver os keyframes. É a interpolação do 3D. E os keyframes também podem me ajudar na questão de câmera, certo? Aqui, rotação de câmera. Aqui, mudança de iluminação, deixando ela mais escura. Então, uma série de efeitos que eu posso dar nas minhas imagens interpoladas. Certo? Ok? Interpolação. Eu tenho aqui a hierarquia de movimentos. Hierarquia de movimentos. Eu faço o movimento de um lado e ele herda do outro, como se fosse herança lá da programação de objetos. Eu faço um e o outro herda. Aqui, por exemplo, eu fiz o braço e a perna herdou o movimento. Vamos ver o demo. Viram? Muito rápido. Parece que ele tá Aqui... nadando no espaço. Aqui ele tá abrindo os braços. Hã? Para repetir aí, por favor. Vou repetir sim. Só a explicação primeiro. Eu programei aqui a abertura dos braços e aí as pernas herdaram o movimento. Ó. É só um reaproveitamento de código. Eu fiz o código de um lado, o outro lado replicou e repetiu o movimento. Certo? Essa é a hierarquia de movimentos, né? Quando uma parte do movimento herda o movimento, herda o código do movimento de outra parte. Eu tenho a metamorfose, que é o Morph 3D, simplesmente o Morph 3D, né? Onde uma imagem vai virando outra, vai se transformando em outra, certo? Infelizmente não tem um demo aqui da metamorfose. E a técnica mais usada hoje, que é a coreografia. Na coreografia é o seguinte: eu tenho algum boneco na minha animação e eu quero dar a esse boneco movimentos o mais reais possíveis. O que é que eu faço? Vamos dizer que eu tenho um boneco que vai lutar judô. Eu tenho um boneco que vai lutar judô. O que é que eu faço? Contrato uns especialistas em judô, uns faixa preta de judô. Coloco sensores nesses lutadores de judô, sensores nas articulações e tal. Faço câmeras de captura remota ao redor do local onde eles vão lutar e mando eles lutarem. Manda esses caras fazerem os movimentos lá, os movimentos de judô. E eles vão lá lutando e tal, fazendo os movimentos, e o computador vai capturando as informações, as posições de cada sensor. E pega essas informações e joga no boneco. Certo? Pega as informações e joga no boneco. O boneco vai repetir. Opa! Cortou a partir de quando? Oi, tá cortando? Tá cortando? Oi. Eu vou repetir. Eu vou repetir aqui, ó. Na coreografia, eu contrato profissionais que conhecem bem os movimentos. No caso do judô, então contratei faixa preta de judô, certo? Contratei esse pessoal, coloco roupa com sensores, mando eles fazerem os movimentos com essa roupa de sensores e com câmeras também, câmeras de captação de movimento. Esses dados vão para o computador e cada movimento de sensor passa para o boneco. Então, todo movimento que o homem fizer lá, que o especialista fizer, vai para o boneco. Então, os movimentos do boneco vão ser os movimentos reais. Porque ele foi capturado de movimentos reais. Estilo jogo Mortal Kombat naquela época foi todo feito baseado em movimentações de pessoas normais, né? Sim. Com certeza. Hoje, muitos jogos são feitos assim. Baseados em coreografia. Utilizam aqueles pontos, né,
Exatamente. Aqui tem um exemplo, ó. Aqui tem um exemplo. Tem um filme antigo sobre a história de Pelé, de futebol, né? Pelé. E tem um gol dele que não foi filmado e que ele disse que foi o gol mais bonito que ele fez. O gol mais bonito que ele fez na carreira dele foi um gol que não foi filmado. Então o que o pessoal fez? Chamou o Pelé, botou essa roupa lá nele, cheia de sensores. Tem sensores na câmera, em todo canto, na bola, aliás, na bola, em todo canto. Diz, Pelé, repita o gol. Repita o gol. Ele repetiu o gol e passou pro boneco. E o boneco fez o gol lá, repetiu o gol. Eu vou mostrar aqui o demo, tem aqui o demo. E essa demonstração, ela é do filme, né? Ela é um trecho do filme. Esse trecho está na internet. Você percebe o seguinte, a narração é original, certo? Não foi filmado, mas foi narrado pelo rádio. E a gravação que está aqui é a gravação original do narrador, certo? Da época. Vamos ver aqui esse demo. Vamos ver esse demo. Tem muito tempo, Tenório, esse filme? Sim. Rapaz, tem muito tempo, viu? É, pela a qualidade da animação dos bonecos, dá pra ver que já tem um bom tempo isso aí. O filme é Pelé o Eterno. Depois você procura aí na internet e vê o ano de estreia dele. Pelé o Eterno. Ok. Faz muito tempo, certo? É muito antiga essa animação. E quem quiser tá aí na internet para assistir, né? Na internet. Agora Tenório, Oi. Alguém falou aí do Mortal Kombat há um tempo atrás. Eu fiz até, quando eu paguei computação gráfica, a gente teve algum trabalho sobre jogos, enfim. E eu dei uma olhada no Mortal Kombat para citar como exemplo para alguma coisa que eu não lembro no trabalho. E eles não usavam todos esses sensores, por exemplo, para fazer o primeiro Mortal Kombat. Eles usavam uma espécie de cenário, como aqui, e tinha algumas movimentações, só que a captação era um pouco diferente disso aí. Eu vou até dar uma pesquisada aqui para lhe dar uma... Essa técnica, ela foi evoluindo muito com o tempo, sabe? Ela foi evoluindo muito. Hoje em dia tá perfeito, né? Você vê os filmes de hoje em dia aí. Sim. É perfeito, certo? Até um aparato, né? Para deixar o humano do tamanho se for um monstro, no caso, do tamanho do monstro. Exatamente. Esse filme aí da Marvel, da DC, tudo usa isso aí, pai. Tudo usa esses negócios aí. Essas animações aí, tem muita coisa aí que é... O reconhecimento facial é muito mais... exatamente. Né? Cheio de coisa mesmo. Pois bem, pessoal. Então essa aí é a técnica de coreografia. Certo? É a técnica mais usada. Claro que do filme de Pelé para hoje já evoluiu bastante. Mais moderno, bem mais real, né? Acho que se o filme fosse feito hoje, um bom orçamento aí, com certeza a gente ia ver melhor esse gol aí. Mas que foi um golaço, né? Golaço. E existe o ditado, né? Era melhor ter ido ver o filme do Pelé. É verdade. Então, estamos precisando de um Pelé na seleção hoje em dia, né? Estamos precisando de um Pelé aí, tá faltando. Também com esse Neymar cai. Só tem meme dele. Pois é, pessoal. Então, com isso aí a gente conclui a aula de hoje, certo? Próximo vamos começar som. Lembrando que mais uma vez, lembrando, segunda-feira é feriado, mas eu vou estar aqui gravando a aula. Quem quiser participar estará aberto a todo mundo. E na sexta-feira também vai ser gravada e eu vou dizer o horário da gravação, né? Que na noite eu terei aula do doutorado. Então eu vou gravar em outro horário. Quem puder assistir também vou botar lá eu coloco no WhatsApp o horário que eu vou gravar a aula da sexta, certo? Da segunda vai ser no horário normal da aula, da segunda-feira, mas na sexta, aí vai ser em outro horário, eu vou colocar o horário lá no WhatsApp. Quem não puder assistir, claro, assista a gravação no canal e ou lá no Classroom. Beleza, pessoal? Ok? Beleza. Ok.
Ok, valeu, Tenório. Boa noite a todos. Vamos colocando aí no chat. Nomezinho no chat aí. Certo? Boa noite a todos. Espero contar com vocês aí. Quem puder participar na segunda-feira. Quem não puder, assista, não deixe de assistir os próximos conteúdos da multimídia. Alô. Valeu, valeu. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Muito bem, agora eu vou salvar agora o chat, hein? Quem não botou o nome, vou salvar agora.